pessoal, como vão vocês? Que a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês neste momento e com todos aqueles que amam a Deus e prosperam em sua palavra. Os dias têm sido difíceis, mas o Senhor tem sustentado, tem abençoado, tem guardado e tem feito com que nós aprendamos com tudo isso. Na oportunidade de hoje, na nossa escola de quarentena, nós estaremos estudando uma carta que nós poderíamos refutar como uma das principais cartas escritas pelo apóstolo Paulo, a carta aos Romanos. Esta carta, ela é de uma grande importância para o cristianismo. E o detalhe é que o apóstolo Paulo, ele não estava em Roma. Ele escreve essa carta quando estava hospedado na casa de Gaio, em Corinto, e ele decide então escrever para os cristãos de Roma esta carta que foi levada pela diaconisa Febe. Esta igreja, ela foi fundada por alguns cristãos convertidos na época no dia do Pentecostes, que estavam em Jerusalém e depois voltaram para Roma. E lá, a partir daquele momento da descida do Espírito Santo, começaram a divulgar, a propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E organizaram esta igreja, possivelmente, os historiadores falam que possivelmente tenham sido esses crentes convertidos no dia de Pentecostes. E Paulo, então, escreve esta fundamental carta para que o Evangelho fosse anunciado, fosse pregado, assim como ele já havia pregado em outros lugares, espalhando o Evangelho de Jesus Cristo nas suas viagens missionárias. E a intenção era que o Evangelho fosse anunciado em Jerusalém até o Ocidente. Abria-se então um novo futuro. Ele imaginava ir para a Espanha também evangelizar. Então a cidade de Roma, no Ocidente, ela exerce uma importância muito grande, assemelhando-se a Antioquia, no Oriente. A carta de Paulo aos Romanos, ela expressa a maturidade do pensamento, considerada a carta mais importante, como a gente já disse, fazendo parte do conjunto de 4 grandes cartas do apóstolo Paulo, juntamente com Gálatas e 1ª, 2ª Coríntios. O tema é o Evangelho como força de salvação para todo aquele que crê. Independente de ser judeu, gentio, ele não fazia distinção. E a pessoa de Jesus Cristo era o principal foco, o principal objetivo dessa divulgação. Paulo, então, quer demonstrar na carta a situação do pecado que vive a humanidade e a força da salvação que vem em Jesus. Ele mostra ao pecador onde está os seus erros, ele mostra ao pecador onde eles pecam e mostra a salvação, remédio para esse pecado. Por isso que essa carta ela tem uma importância muito grande, além de ter sido escrita para os crentes em Roma e para todo aquele povo, ela tem um poder, de evangelização muito grande. Os motivos principais da escrita dessa carta à comunidade de Roma é a apresentação do Evangelho à comunidade. Paulo previa, então, um novo horizonte e futuro para a igreja que ele queria chegar até o extremo do Império Romano. Ele queria chegar até a Espanha. Roma, então, seria colocada como lugar base do anúncio do Evangelho, mesmo porque era a capital e centro do Império Romano. E para o pensamento paulino, o Oriente já estava evangelizado. Era preciso, então, atingir o Ocidente do Império. Ele não estava nos planos de Paulo ir a Roma fundar a comunidade, pois já existia, como a gente já falou, Existia lá esta comunidade de fé, e Paulo, então, escreve para fortalecer esses cristãos e fazer algumas orientações doutrinárias. O prestígio, então,
de Roma como capital era sem limites, né? Para lá chegavam as riquezas obtidas das conquistas romanas, era centro cultural, político, social e religioso por excelência, né? Paulo encontra também uma situação que ele presenciava em outras grandes cidades, à semelhança de Corinto, né? Uma opulência da riqueza, uma atmosfera moral contrária à prática do evangelho. Semelhante a Corinto, como já foi estudado, havia uma condição moral muito contrária à prática do Evangelho de Jesus Cristo. Então, ele escreve em alguns pontos, né, no capítulo 1, por exemplo, ele é bem duro em relação a algumas questões morais, ele fala a respeito do homossexualismo, né? Ele trata a sexualidade e a gente precisa fazer assim uma espécie de comparação com outras cartas que falam algumas coisas que hoje as pessoas utilizam como doutrina, né? Mas se alguém quiser colocar esta parte que o apóstolo Paulo escreveu como homossexualidade, assim, somente como alguma coisa cultural da época, está errado, porque a própria Bíblia, ela já afirma em outras partes, como por exemplo no Gênesis, que Deus criou homem e mulher, e disse que o homem deixaria pai e mãe, unir-se à mulher e seriam ambos uma carne. Em outras ocasiões ele faz orientações, como por exemplo em Efésios, em Gálatas, orientações a homens e mulheres. Então a gente tem uma base doutrinária bem forte em relação à posição bíblica da homossexualidade sendo contrária à vontade de Deus. Então, assim como em Corinto, também em Roma existia esse verdadeiro catálogo de vícios que o paganismo gerou por volta de 57, 58. Né? Então, foi nessa ocasião que a carta aos Romanos foi escrita. E na época da carta, vivia-se o tempo do imperador Nero, com todas as suas consequências. Então, a gente pode imaginar em que cenário, né, esta carta chega aos crentes de Roma. Os historiadores, eles calculam que viviam nesta época em Roma cerca de 1 milhão de pessoas, a grande maioria plebeus e libertos que se sustentavam à custa do Estado, e um grande número de escravos. Os judeus, eles marcavam sua presença em Roma em grande número, em especial ao longo das estradas romanas, dominando o comércio de bens. Então, todo esse preâmbulo, né, faz com que, além de outras características, essa carta seja de grande importância, o anúncio do Evangelho, né? A gente tem em Romanos capítulo 1, verso 16, né, que fala que o assunto da epístola é a justificação pela fé. E o apóstolo Paulo escreve dizendo que não se envergonha do Evangelho de Cristo porque é o poder de Deus. E a gente sabe que este poder reflete-se como uma dinamite, né? O poder de Deus para todo aquele que crê, independente de ser judeu ou grego. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que todos sejam salvos. Então, mostra nesta carta o apóstolo Paulo que Deus ama a todos sem distinção e quer que todos sejam salvos. Então, a primeira parte desta carta mostra a condição humana e a ira de Deus. E eu queria ler alguns textos desta carta, até para nosso enlevo espiritual. A questão que eu falei da homossexualidade está aqui no capítulo 1, a partir do verso 24, que diz, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. Ou seja, a natureza da mulher é se juntar ao homem e serem uma carne.
semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, logo no capítulo 1, Paulo bate firme em relação a essas questões imorais, né? Ele fala aqui bem duro em relação a isso e mostra então a condição humana em relação à desaprovação de Deus, né? O homem estava se autodeteriorando no sentido moral, no sentido de se afastar de Deus, da condição de santidade de Deus. Então Paulo é bem duro nesta carta em relação a isso. Mostra esta ira de Deus, mas ao mesmo tempo em que ele mostra essa ira de Deus, ele mostra também a justificação, que é pela fé. O homem, por mais que se esforce, por mais que tentem pelos seus próprios méritos, ele não vai conseguir alcançar a salvação, porque ele é pecador. A sua natureza é pecaminosa. Ele necessita da justificação de Deus, que é imposta em Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, morre pelos nossos pecados e faz com que nós nos tornemos justos. E ele vai explicar muito bem isso nesta carta aos Romanos. Fala da justificação, o modo que ela se dá, os frutos da justificação, né? Fala dos judeus e a justificação, judeus e gentios, como a gente já colocou aqui, e um só propósito da parte de Deus. Um dos pontos importantes desse tema está no capítulo 5, quando o capítulo fala sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. O texto inicia dizendo o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós só temos paz com Deus, nós só estamos livres da ira de Deus em Jesus. Em Jesus nós somos justificados. Em Jesus nós nos tornamos justos. Se Deus olha do céu e não vê um justo sequer, se na própria carta aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, o texto diz que o salário do pecado é a morte. O mesmo texto completa dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele também diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados estão da glória de Deus, afastados estão da presença de Deus. A aproximação do homem a Deus só é feita por intermédio de Jesus Cristo. Então, ele é bem enfático nesta carta a respeito desta justificação e da necessidade do homem de se aproximar de Jesus Cristo. Um dos capítulos que eu mais gosto dessa carta é o capítulo 8, que inicia-se dizendo: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu costumo dizer o seguinte: tem muita gente que lê apenas a primeira parte desse versículo, né, e se acomoda, se dá para a libertinagem, porque nenhuma condenação, eu estou em Cristo, nenhuma condenação há, então eu posso fazer todas as coisas, enfim, eu posso fazer todas as coisas, mas existem algumas coisas, como o próprio apóstolo Paulo nos diz, que nem tudo me convém. E então o texto ele prossegue dizendo: portanto agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o Espírito Santo, ele também é destacado nesta carta com muita ênfase no sentido de fazer o homem entender que ele vive no Espírito, que ele tem a necessidade de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A partir do momento em que ele entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nele. E ao passar a habitar nele, ele precisa então ter o discernimento vindo do Espírito no sentido de se desviar das coisas que desagradam a Deus. Ele precisa então ter
a sabedoria espiritual necessária para discernir aquilo que agrada, aquilo que desagrada a Deus e procurar andar correto nos caminhos do Senhor. Ele precisa, então, identificar aquilo que o leva para um caminho tortuoso, aquilo que o leva para a contrariedade da vontade de Deus. Então, ele precisa saber identificar isso. Então, esse capítulo 8 também, mais lá para o final, ele vai falar um texto que é muito recitado, é muito lido e é muito admirado por todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que é o Cântico de Vitória, né? No verso 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele prossegue e chega lá no verso 37, diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente sabe que a igreja vivia uma época de muita perseguição, né? Os crentes eram muito perseguidos por anunciarem, pregarem Jesus Cristo. Paulo, então, mostra àqueles crentes que estavam numa capital de um império muito poderoso e que nada poderia separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As perseguições, o perigo, a nudez, a espada, nenhum outro homem, nenhuma outra criatura poderia fazer com que a fé daqueles crentes fosse diminuída, fosse exterminada. Os crentes que realmente creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, poderiam confiar nesse Deus Todo-Poderoso que certamente iria guardá-los, livrá-los do mal, do homem sanguinolento, fazendo com que eles pudessem perseverar na doutrina, pregar o Evangelho até o momento em que Jesus permitisse. Então, a segurança, a certeza é de que se Jesus chamou, se Deus chamou, o momento é dele. E só vai parar, só vai acabar se ele quiser. Nenhum outro homem pode separar aqueles que estão em Cristo Jesus da sua fé. A segunda parte, então, fala sobre a parte moral, né? A segunda parte é a parte moral da carta. Fala dos deveres dos fiéis, fala daqueles que precisavam observar a carta no sentido de poderem realmente viverem uma vida que agradasse a Deus. No capítulo 13, aliás, no capítulo 12, fala sobre o amor, o fervor, a humildade, a beneficência. Versículo 9 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Jesus Cristo, ele nunca nos disse que seria fácil a nossa caminhada. Ele, pelo contrário, disse que nós verdadeiramente teríamos aflição. O apóstolo Paulo, mostrando-se realmente ser um imitador de Jesus, ele escreve dizendo para esses crentes e para nós: alegrai-vos, versículo 12, na esperança. Devemos nos alegrar na esperança de que Jesus Cristo jamais nos abandona. Devemos nos alegrar na esperança de que Ele está conosco todos os dias. Nós sabemos que um dia partiremos desta vida. Nós sabemos que um dia estaremos lá com Ele e viveremos eternamente. Mas enquanto estamos aqui, precisamos nos alegrar nessa esperança que é ter Jesus Cristo conosco, ainda que nós não o vemos.
Podemos, pela fé, contemplar a sua presença em todos os momentos da nossa vida. Podemos, pela fé, contemplar a sua presença nas nossas orações, contemplar a sua presença nos nossos cultos, nas nossas adorações. Pela fé, nós contemplamos o Senhor e por isso devemos nos alegrar. Devemos nos alegrar até nos momentos difíceis de tribulação, pois essas tribulações, esses momentos difíceis, esses sofrimentos, eles nos ensinam, eles nos mostram, faz com que nós possamos amadurecer como pessoa, como crentes em Cristo Jesus. Então, ele expressa: alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Entendendo que essas tribulações, esse sofrimento fazem parte da nossa vida, mas que nós possamos perseverar na oração. Que nós possamos continuar em oração. O próprio apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, fala que nós devemos orar sem cessar. A nossa oração, ela precisa ser constante. A cada dia, a cada momento, nós precisamos orar. Em tudo aquilo que vamos fazer, precisamos pedir a orientação, a direção de Deus. Então, esta carta, como a gente disse no início, ela é de extrema importância para a pregação, para o anúncio do Evangelho e para que possamos ser instruídos em muitas coisas relativas à vontade de Deus para nossas vidas. Então, esta parte, ela mostra alguns deveres dos fiéis, mas também mostra palavras de conforto, de segurança. No capítulo 13, fala sobre a nossa submissão às autoridades. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de onde? De Deus. E as autoridades que já foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, o qual resistem, trarão a si mesmo a condenação. Então, não adiantava para aqueles crentes brigarem, irem contra as determinações da autoridade da época, assim como nós, hoje. As autoridades são constituídas por Deus. Nenhuma autoridade é constituída sem a permissão do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas, de toda a situação. No verso 8, ele fala sobre o amor ao próximo, a vigilância, a pureza. Fala sobre a tolerância com os fracos na fé, um texto muito importante e de bastante instrução para todos nós. Capítulo 14, ora: quanto aos que estão enfermos na fé, recebei-os não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Então, às vezes, alguns crentes querem contender com aqueles que estão fracos na fé, ou se desviam da fé, ou têm opiniões contrárias, né? Não cabe a nós entrar em contendas, em discussões vãs. Nós precisamos respeitar um ao outro, a posição um do outro. É claro que ninguém vai discordar sobre a fé em Jesus Cristo. Mas existem algumas discussões que são tolas, que não fazem sentido e não tem nada a ver com a fé e com a doutrina de Cristo. Dessas coisas nós devemos nos afastar. Então o apóstolo instrui também nesta carta a respeito disso. Fala sobre a liberdade e o amor no versículo 13 do capítulo 14, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, e a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista com o seu irmão, já não andas conforme o amor, mas destruas por causa da sua comida, porque com quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, fujamos de discussões vãs que não nos levam a nada, mas que a nossa comida
a nossa bebida seja justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Verso 18, por quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito nos homens. No capítulo 15, o apóstolo vai escrever que Cristo dá-nos o exemplo da abnegação. Mas nós que fomos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos, porquanto cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Então, se eu tenho a oportunidade de edificar alguém com o meu pensamento, com as minhas palavras, eu devo fazê-lo. Todos nós precisamos, então, ter como propósito de vida a edificação uns dos outros. Nós somos edificadores de vida, nós fomos chamados por Deus para edificarmos vidas. As nossas palavras, elas precisam ser palavras que soam bem aos ouvidos daqueles que a ouvem. E no nosso trato, nos nossos relacionamentos, nós precisamos ser mansos, suaves na nossa palavra, para que esta palavra chegue àqueles que estão nos ouvindo de forma tranquila, com que sirva para a edificação daqueles que estão nos ouvindo. Então, Cristo então nos dá esse exemplo de abnegação. Ele prossegue aqui no capítulo 15, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O versículo 14, ele diz, eu próprio, meus irmãos, certo estou, a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheio de bondade, cheio de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Ele escrevia a crentes, não é? Ele escrevia a servos que haviam fundado uma igreja, estavam num local difícil, mas estavam permanecendo na fé. Então, ele fala, irmãos, eu estou... próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estão cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos fazer outra vez isso à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Então, ele orienta aos crentes de Roma que eles deveriam, que eles poderiam admoestar uns aos outros, mas que sempre fizesse em amor. No capítulo 16, já finalizando a carta, ele faz algumas recomendações, algumas saudações, e ele explica logo no verso 1, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, a judeus, em qualquer coisa que ele vos necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então ele faz algumas saudações finais, ele faz algumas recomendações àqueles crentes que haviam demonstrado a sua fidelidade desde a fundação da igreja até aquele momento. Ele então escreve para crentes numa cidade, como a gente diz, que tinha todo o poder, era central, capital do Império Romano, e a carta, então, ela nos traz essa importância da justificação pela fé, mostra o lado pecaminoso do homem, mostra os seus erros, as suas deficiências e a necessidade de Jesus Cristo em suas vidas. Espero que esta palavra tenha chegado com sabedoria a todos aqueles que ouvem e que você possa apreciar com mais calma esta carta, lendo em sua casa com mais cuidado, para que você possa se edificar ainda mais, pois nela existem palavras preciosas de exortação, palavras preciosas que fazem com que o nosso conhecimento a respeito de Jesus, do seu Evangelho, seja ainda mais precioso. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, que Deus te instrua em sabedoria e que te dê
a iluminação do Espírito Santo para a compreensão de toda a sua palavra. Que Deus abençoe a todos.